menino deitado na manjedoura no meio dos animais? Ele era o próprio Filho de Deus. Na verdade, ele é o primogênito de toda a criação, diz Paulo. Ele é o Filho unigênito do Pai, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Apocalipse chama ele de Rei dos reis e Senhor dos senhores, governante supremo de tudo que existe, do sol, da lua, das estrelas, das galáxias. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o esplendor da glória do Pai. Aquele que foi contado entre as pessoas da Trindade foi contado agora entre os bichos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Amados, este bebê nascido em Belém, enrolado com panos rasgados no meio dos bichos, era o Filho de Deus, onisciente, onipresente e glorioso. Sendo assim, que tipo de recepção ele merecia? Philip Ryken comenta dizendo assim: Jesus merecia que todas as pessoas de todas as nações viessem e o adorassem. Ele merecia que todas as criaturas em todo o universo, desde o mais feroz leão até o mais ínfimo inseto, viesse ao seu berço e o louvassem. Ele merecia que a própria criação lhe oferecesse adoração, com as pedras dizendo glória e as galáxias dançando de alegria. Ele é Deus, o Filho, e qualquer coisa menos do que o reconhecimento absoluto da sua pessoa real é um insulto à sua dignidade. Mas eu pergunto para vocês, que tipo de recepção ele teve? Ela o enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A hospedaria era o local onde os viajantes costumavam dormir. Não era um hotel 5 estrelas. E foi ali que o Filho de Deus foi parar. E pior, na noite em que eles chegaram em Belém, a pousada estava lotada e não havia vagas para o casal. A única opção encontrada foi entre os animais, lá no fundo do quintal. E é interessante porque tem uma história lá do 2º século que afirma que na verdade Jesus nasceu numa caverna. Justino Mártir, um pai da igreja do 2º século, disse o seguinte: visto que José não tinha onde se hospedar naquela vila quando ele chegou, ele se hospedou em uma certa caverna perto da vila. E enquanto eles estavam lá, Maria deu à luz o Messias e o colocou em uma manjedoura. Queridos, isso não é impossível de ter acontecido, uma vez que naquela época as pessoas costumavam colocar seus animais em estábulos e cavernas. Não sabemos ao certo como foi, mas sabemos que ao nascer Jesus foi colocado numa manjedoura feita para os animais. Um outro comentarista chamado Kent Hughes, ele diz o seguinte: naquele dia frio, preste bem atenção, naquele dia frio em que os pais chegaram em Belém, não havia nada disponível. E apesar da urgência, ninguém abriria espaço para eles. Portanto, foi provavelmente no pátio comum, onde os animais dos viajantes estavam amarrados, que Maria deu à luz a Jesus, com apenas José cuidando dela. José provavelmente chorou tanto quanto Maria, vendo sua dor, o celeiro fedorento, sua pobreza, a indiferença das pessoas, a humilhação e a sensação de total desamparo, sentindo vergonha por não ser capaz de sustentar a jovem Maria na noite de suas dores. Tudo isso faria um homem chorar. Foi horrível, escandaloso. Houve suor, dor, sangues e gritos, enquanto Maria alcançava o céu em busca de ajuda. A terra estava fria e dura. O cheiro do parto, misturado com o fedor de esterco e palha, formava um ambiente desprezível. E as mãos trêmulas do carpinteiro, desajeitadas de medo, agarraram o Filho de Deus escorregadio de sangue, os membros do bebê balançando como se estivessem caindo no espaço, seu rosto fazendo uma careta enquanto ele engasgava de frio e seu choro perfurava a noite. Queridos irmãos, quando chega o final de ano, nós costumamos cantar Noite de Paz. Mas tem uma música de Andrew Peterson que ele escreveu, chamada Labor of Love. Ele diz: não foi uma noite de paz. Havia sangue no chão. Você podia ouvir uma mulher chorar nos becos naquela noite, nas ruas da cidade de Davi, e o estábulo não estava limpo,
e os paralelepípedos estavam frios, e a pequena Maria, com as lágrimas no rosto, não tinha a mão de sua mãe para a segurar. Tudo o que sabemos, meus irmãos, sobre o nascimento de Jesus aponta para a obscuridade, a indignidade, a dor e a rejeição. Como alguém disse com propriedade, este é o maior mistério do universo. Quando Deus, o Filho, se tornou um homem, ele passou a sua primeira noite em um estábulo.